Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o 37, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida bem, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar, fique em pé. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor vem ao nosso coração nessa noite, e ela vem forte em nossas vidas, e algumas respostas nos serão dadas em função desta pregação, desta meditação, e tudo aquilo que o Senhor nos entregar nesta noite, nós recebemos e vamos levar para casa, e a certeza de uma semana e de um findar de ano muito abençoado, e os valores que forem agregados à nossa vida aqui nesta noite, Senhor meu Deus, serão eternos no nosso ser, porque aquilo que o Senhor faz, que o Senhor dá, o Senhor não toma. Por isso, Senhor, entrega nesta noite o conhecimento, a elucidação da Tua palavra, as bênçãos, a capacidade de reconhecer o erro, a cura e a libertação e as vitórias, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu vou falar sobre as instâncias do amor. Esse texto aqui, ele traz algumas verdades que precisam ser muito bem exploradas por quem prega. Um dos textos mais ricos da palavra de Deus. Num debate de Jesus com alguém que conhecia muito a Bíblia, e eu sei que tem pessoas aqui que conhecem muito a Bíblia, lê bastante, mas eu quero aqui tirar algumas pedras preciosas desse texto do samaritano. Eu era criança quando eu ouvi pela primeira vez esse texto. Eu digo para minha esposa que se eu não fosse pastor, eu seria padre, porque eu fui criado numa escola de padre. Os irmãos lassalistas do Rio Grande do Sul. Existia uma escola na Cidade Livre, Núcleo Bandeirante, em Brasília, e eu estudei nessa escola de padres, de irmãos. Era uma ordem de irmãos, eles não chegavam a ser padres, mas eles eram uma irmandade da Igreja Católica, e eu fiz o meu primário ali. Quando eu saí do primário, que eu fui para o ginásio, eu fui para uma escola chamada Escola Marista. O Marista, lá em Brasília, todo mundo sabe que é uma escola de padres, é uma escola secular, mas com organização religiosa na sua diretoria, na sua administração.
Depois eu voltei de novo para a escola dos irmãos laçalistas, e sempre envolvido com padres, porque era cheio de padre lá. Então, eu me lembro que eu estudava nessa escola primária, quando o professor contou sobre a história do bom samaritano. E uma história que você escuta quando é criança, você nunca mais esquece dela. Essa história ficou na minha cabeça. E ela deveria ficar na cabeça de todos nós mesmo, porque é um dos textos mais lindos que nós temos. E os ensinamentos que existem aqui, talvez você não tenha se atentado. Aqui fala de arrebatamento, aqui fala da volta de Jesus, aqui fala contra o preconceito, contra as minorias, aqui fala de questões muito interessantes e eu vou abordar algumas. Jesus estava debatendo com alguém, conhecedor da palavra. Naquele tempo, o conhecedor da palavra não era chamado de teólogo, ele era chamado de doutor da lei. E esse doutor da lei levanta a mão, possivelmente, no meio de um grupo de pessoas, e pergunta para Jesus, pertinentemente: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E essa é uma preocupação de todos nós queremos ir para o céu. Tem alguém aqui que não quer ir para o céu? Pois é, irmãos, eu vou assustar vocês, eu não quero ir para o céu, porque eu já estou no céu. Amém? E você também. Os seus pés estão aqui, mas a sua cabeça está com Deus. Nós já moramos no céu. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E na pregação que nós fizemos domingo, a palavra de Deus diz que quem resistir até o fim, que quem comprar ouro fino, vestiduras brancas, lembra que nós pregamos da igreja de Laodiceia? A pessoa que conseguir resistir até o fim, vai se assentar com Cristo nas regiões celestiais, ao lado dele no trono, para governar. É isso que a palavra de Deus diz. E esse homem preocupado em ir morar com Deus, então ele pergunta para Jesus, Jesus responde: o que está escrito na lei? Até então não tinha Novo Testamento, só existia o Velho. E ele pergunta: o que está escrito na palavra? Ele disse: olha, na palavra está escrito: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. E aí me veio esse possível título, Amor a Três, porque eu consigo enxergar três pessoas, ou três grupos de pessoas, nesse texto da palavra. Porque, veja bem, amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim são três instâncias. Você concorda comigo? Porque o próximo não sou eu não sou o próximo, eu não sou Deus, Deus não é o próximo. Então isso aí é a trindade do amor, porque tem a trindade da divindade de Deus. Então existe, eu estou criando agora a trindade do amor. E a trindade do amor nos ensina, primeiro, amar a Deus. Quando fala de todo o coração, está falando de corpo. Quando fala de toda a alma, está falando de emoções. Quando fala de todo o entendimento, está falando de inteligência. E quando fala de todas as forças, está falando de personalidade. Então o nosso Deus, Ele quer ser amado não só na mente. Ele quer ser amado não só nas emoções, não só na cognição, na inteligência. Ele não quer ser amado somente na sua força, na sua motivação, mas Ele quer ser amado em todas as instâncias do teu ser. E esse amor, ele vai além das nossas capacidades de entendimento, porque quem é que consegue amar tanto assim? É um amor que é incalculável para nós, imensurável. E por mais que a gente tente, eu acho que a gente se aproxima, mas nunca faz exatamente como a Bíblia diz. Aí depois, então, o texto, esse versículo fala: olha, já que você ama Deus da forma como eu estou ensinando, agora ame o teu próximo. E como é que eu devo amar o meu próximo? Como você ama a si mesmo. Então acaba, irmãos, que se você não ama a Deus da forma como a Bíblia diz,
dificilmente você vai amar seu próximo. Se você não ama o seu próximo, quero ver você se amar. Ou se você não se ama, quero ver você amar o seu próximo. Ou se você não se ama, quero ver você amar a Deus. Então você percebe que, na verdade, o mandamento é um só: amor. Resume numa palavra de 4 letras: amor. Quem não tem amor não vai para o céu. Quem não ama não vai para o céu. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu profetize, que eu dê esmolas, que eu faça, que tal. Queridos, tudo passa. O dom de línguas vai passar, o dom de profecia vai passar, o dom de revelação vai passar, o dom de cura. O amor não passa, o amor é eterno. Lá no céu nós vamos nos comunicar pelo idioma do amor. E é por isso que a Bíblia fala tanto em amor. Aí aquele que estava dialogando com Jesus falou: Senhor, sabe aquele aluno que te faz uma pergunta, você responde, ele quer mostrar que sabe? Alguém já conheceu, alguém já foi algum aluno assim? Tem algum aluno assim? Que ele pergunta, o professor responde, mas ele quer mostrar que é alguma coisa, né? Ele quer mostrar uma ciência, ele faz outra pergunta. Então Jesus conta uma história. Qual foi a história? A história do... Começa com bom samaritano. Bom samaritano, ok. Como é que é a história do bom samaritano? Quem lembra? Alguém estava viajando, certo ou errado? Naquele tempo se viajava de 2 formas, ou no lombo do animal, ou a pé. E ao que tudo indica, esse moço estava a pé, ou pelo menos ficou a pé após o assalto, né? E aí esse moço caiu na mão de quem? Do assaltante. Ele estava indo de onde para onde? De Jerusalém para Jericó. Para quem não sabe, é descida, é ladeira. Estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está a 670 metros de altura, 700 metros de altitude. Então é uma cidade relativamente alta. Rio Verde está a 750 metros de altitude, possivelmente da altura de Jerusalém. E esse homem então sai de Jerusalém e vai para Jericó. Isso são alguns quilômetros. No meio do caminho ele é assaltado. Naquela época era comum ter assalto nas estradas. Ok. E quando ele é assaltado, ele é tido como morto. Ele levou tanta surra que ele ficou sem condições de levantar. Acontece que quando ele estava ali caído na beira da estrada, possivelmente, passa alguém. E quem é que passa? Um sacerdote. O que você espera de um sacerdote numa hora dessa? Parar, né, filho? Para aí, vê o que está acontecendo aí. O homem está todo machucado ali, ué. O que o sacerdote fez? Foi embora, deixou embora, foi embora. Deixou o homem lá, morrendo ou semi-morto. Aí passa quem? Levita. O que o levita faz? Viu o pastor fazendo, fez também, né? Levita era o diácono do templo, né? Aí, tá vendo? Diácono é desse jeito, irmão. Deixa o homem morrendo lá. Mas o pastor deixou também. Foram embora. E agora? Vai passando quem? Quem era o samaritano? Inimigo dos judeus. Pastor, explica melhor essa história. Samaritano é meio judeu. Ele não é judeu apurado, sangue puro. Não é PO nem POI. É mistura, mistureba. Misturou gente de outras nações e fizeram a miscigenação e surgiu o samaritano. Os samaritanos eles tinham um apelido, aliás, alguns apelidos que os judeus colocaram nele. Quem se lembra? Lenha do inferno. Você já imaginou alguém te considerar lenha do inferno? Então o inferno existe porque você queima lá, né? Você é o combustível que queima no inferno. Lenha do inferno. Qual era o outro apelido de samaritano? Cachorro.
cão raivoso. E normalmente os judeus, eles diziam em praça pública, orava em praça pública: graças a Deus que eu não nasci nem cachorro, nem mulher e nem samaritano. As mulheres estavam no mesmo nível dos cachorros. Eu acho que isso aí que deve ter inspirado o bonde do Tigrão. Lembra? Chamando as mulheres de cachorra e elas dançando. Não é? Então preste atenção, samaritano era uma raça impura, rejeitado, desprezado, gente pobre, de má índole, de má fama, que você não dá nada por ele. Esse era o samaritano na boca do judeu, veja bem, na boca do judeu. Acontece que um samaritano vai descendo, e quando o samaritano vê então aquele homem caído, o que ele faz? Pega o homem, coloca sobre o cavalo, possivelmente um cavalo ou um camelo, não sei exatamente do que ele estava viajando, a Bíblia não fala. Coloca ele sobre o animal e leva ele aonde? A uma hospedaria. Chegando lá, pede para que se cuide daquele homem, ele estava com vida. Possivelmente esse samaritano passou a noite, porque pela manhã ele deixou 2 denários e disse: gaste o que for preciso além disso, quando eu voltar eu restituo tudo. Ao que tudo indica, esse homem já era conhecido dessa hospedaria, era alguém que o dono da hospedaria já conhecia. Queridos, vamos tentar entender essa história? Está falando de amor. Tem tudo a ver ou não? Tudo a ver. Vamos lá. Quem é o samaritano? Jesus. A Bíblia diz que Jesus comia entre os pecadores. A Bíblia diz que Jesus era tido como um homem de má fama, era glutão e beberrão. Lembre-se que Jesus estava sempre no meio dos pecadores. Se tivesse uma roda de homossexual, Jesus estava no meio. Se tivesse uma roda de bebum, Jesus estava no meio. Ele sempre procurava as prostitutas, os adúlteros, gente de má fama. Então ele era considerado um igual. Ele foi crucificado entre ladrões. Tem tudo a ver com Jesus, samaritano? Tudo a ver com Jesus. Desprezado, os samaritanos eram desprezados. Humilhado, os samaritanos eram humilhados. Chegaram a dizer para Jesus que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebu. Então ele era considerado uma lenha do inferno. Vai entendendo como há similaridade entre Jesus e o samaritano. Aqueles 2 religiosos que passaram, representava quem? Representava os judeus. O que Jesus estava dizendo com essa história? O sistema judaico não funciona mais. Porque tem a capacidade de passar e ver uma pessoa morrendo e deixa morrer. Os judeus eram desse jeito. Eles se encheram de tanto orgulho que eles não se preocupavam mais com os doentes, os enfermos, os pobres. E nós, igreja, corremos o risco de amanhã ou depois ser tratado como judeu. Então preste atenção, o sistema judaico nessa parábola, ele é claramente rejeitado por Jesus, reprovado. A hospedaria, dentro dessa visão tipológica, quem era a hospedaria? A igreja. A hospedaria representa a igreja. O dono da hospedaria, quem era? O pastor. Os 2 denários significam o quê? 2000 anos. E eu, quando voltar, eu ressarcirei qualquer gasto
que você teve a mais. O que significa esse ressarcimento? Galardão. Na volta de Jesus, quantos anos depois? 2000 anos. Então está na hora de Jesus voltar. Pastor, mas já tem 2000 anos que Jesus foi e ele não voltou. Quem te garante que tem 2000 anos? Eu não sei se tem. Dizem que Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 6. E dizem que há um erro de 10 anos no nosso calendário. Então, se você pegar 6 mais 10 dá 16, Jesus volta o ano que vem. Sério, não estou brincando não, estou falando sério. Deus é tão maravilhoso que nem permite a gente saber quando é que faz 2000 anos. Porque 10 anos se perderam no calendário gregoriano. E Jesus não nasceu no ano 0. Nasceu no ano 6 da era cristã. Ao que tudo indica. Então, nós temos algumas coisas para aprender aqui nessa noite. Amar ao próximo, queridos irmãos, é não agir como o judeu agiu. Amar ao próximo é não agir como o judaísmo agiu. Amar ao próximo é ser como o samaritano. E qual que é o papel da igreja? Receber os feridos, receber os pecadores, os doentes. E Jesus disse: eu vim para os doentes. Nós, pastores, às vezes, irmãos, somos tentados, eu vou largar fulano de lado. Eu duvido se tem um pastor que nunca pensou nisso. Nossa, mas dá trabalho, meu Deus do céu. Vou largar. Aí Deus põe para pregar um negócio desse aqui. Larga não. Certa feita, não agora, mas há um tempo atrás, eu estava chateado com algumas pessoas. E falei para Deus: Senhor, eu vou largar. Ele falou: não, mas nunca larguei de você, já me deu trabalho também. É verdade, irmãos. A igreja ela é uma hospedaria. E pessoas doentes aqui, e pessoas que querem continuar doente. Tem gente que quer continuar doente, não quer mudar de vida, não quer sarar, quer continuar fazendo como faz, pagando para ver. Mas é um lugar de pessoas que precisam de correção, de tratamento. A igreja não pode perder esse viés de comportamento. Muitas vezes nós vemos algumas igrejas co-irmãs que da ovelha só quer a lã. E há um tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo: olha, não se envolva com ovelha, elas são muito complicadas. Não se envolva com ovelhas, senão você vai sofrer muito. Põe no aprisco e deixa. Quem dá a luz e não cuida é cobra. Até o sapo. O feminino de sapo deve ser sapa, né? Não sei, ou sapo fêmea, eu não sei como é que fala. Sapa mesmo, né? Credo, vai ser, já é feio. E afeminado ainda acabou de danar, né? Até a sapa ama os seus filhotes. Olha, eu já vi uma sapa que deu à luz e o sapinho tudo montado nas costas dela. Onde ela ia, o sapinho ia atrás, montado nas costas. Fez da mãe um cavalinho. Até os sapos têm amor com a sua cria. Então nós, irmãos, que somos a igreja, nós precisamos amar os nossos doentes. E atender na medida do possível. Atender na medida do possível. O que nos consola é que Jesus vai voltar. Maranata, vem Jesus, volta logo Jesus. E nós, os pastores, somos aqueles que supostamente é dono da hospedaria, que na verdade não é. Né? É o gerente, é o anjo da igreja, é aquele que se preocupa com as vidas, e é aquele que se encarrega
de dar a continuidade naquele trabalho que Jesus começou. Porque quando vocês chegaram aqui, vocês chegaram carregados. Vocês chegaram aqui montados num cavalo. Aliás, montado não, jogado em cima de um cavalo. De repente eu estou sendo injusto com você. Quando eu cheguei aqui, eu acho que era o cavalo que estava montado em mim. Porque eu cheguei bem ruim. Eu cheguei bem acabado. Doente, ferido, machucado, envergonhado. Porque aí fora o sistema é bruto. O mundo não tem dó. Então, queridos, valoriza a hospedaria que você está nela. Valoriza a igreja, ame a sua igreja. Valoriza a sua igreja, valoriza o seu pastor, valoriza o seu Jesus que te trouxe para cá. Não age com ingratidão. Deixa de ser ingrato. Aí fora, nós só recebemos pedrada. Aqui dentro a gente recebe carinho. Aqui dentro a gente acha quem nos escuta, quem se preocupa conosco. Hoje, eu conversando com a irmã, eu falei, irmã, pede a fulana para me procurar. Porque às vezes a gente vem para uma igreja como essa, e aí nós queremos que o pastor nos procure. O pastor está vendo meu sofrimento, não se preocupa comigo. Engraçado, né? E se você estivesse no lugar dele, você procuraria? Você teria condições de procurar 700 pessoas? Não. A gente às vezes tem que mostrar a diferença entre uma nota de 10 e uma nota de R$100. É bem diferente. Elas são bem diferentes. Então, muitas vezes a gente quer ser acolhido, quer ser cuidado, mas a gente não se envolve com nada da igreja, a gente não presta um serviço para a igreja, a gente só quer achar culpado dentro da igreja, sabe? Todo mundo é culpado pelo nosso sofrimento, pela nossa dor, ninguém me ouve, ninguém me entende, sabe? E isso aí não ajuda. Sai dessa enfermidade. E outra coisa, se o pastor designar alguém para ouvir você, ajuda, vai. Muitas vezes as pessoas me procuram, eu não tenho condições de atender. Pastor Gessé, atende para mim essa pessoa. Porque existem pessoas que estão mais graves do que você, gente. Tem gente que está muito machucado aqui nessa igreja. E eu, na medida do possível, no humano, eu tenho procurado fazer o que eu posso. Quando eu entrei aqui já era 7:50. O pastor chegou atrasado, não, estava atendendo lá no fundo, atendendo na hora do culto para dar conta de atender. Vocês entendem? Então, nós precisamos da sua ajuda, me ajuda a cuidar dos doentes. Se você está menos doente, me ajuda a cuidar de quem está mais doente. Se tem alguém internado no hospital, com um ferimento na mão, e na hora falta enfermeiro, e chega alguém todo baleado, todo mutilado, quem está com ferimento na mão tem condição de ajudar o médico, tem ou não tem? Então, irmãos, de repente o seu ferimento é periférico. Existem pessoas aqui que estão com a alma destruída, existem pessoas que estão totalmente mutilados, chegam aqui só os pedaços, e nós não damos conta de atender. Você já foi em algum hospital que está chegando aquele monte de gente e os enfermeiros não dão conta? Igreja, às vezes, é do mesmo jeito. E o que normalmente a gente escuta lá no pronto-socorro? Esse hospital ninguém dá conta, esse hospital é uma bagunça, esse hospital não tem quem atende. Não tem mesmo, irmão. Não tem mesmo, porque chega tudo de uma vez. Então, nós temos uma esperança. Primeiro, a esperança de que Jesus vai voltar. E que Ele quer de nós, enquanto Ele não volta dentro da igreja, que nós o amemos de todas as nossas forças. Porque quando a gente começa a amar a Deus, os problemas começam a ficar pequenos na nossa vida. Eu queria saber, que o Senhor me orientasse, quando é que eu vou saber que eu não estou bem espiritualmente?
quando você começar a achar problema nas coisas. Se você começar a ver defeito demais nas coisas, você não está bem espiritualmente. Hoje a palavra não foi boa, o louvor não teve unção, a igreja estava cheia demais, o ventilador parece que o ar-condicionado não funcionou. Olha, o menino chorou o tempo todo, você só viu o problema. Então você está focado em problema. Então, quem é o problema? Não falei isso, vocês estão falando. Eu só perguntei, né? Então, queridos, nós estamos dentro de uma arca. O que é a igreja? A arca de Jesus. Não, Noé não, de Jesus. O Senhor leva nós a pecar e depois corta a gente? Não. A arca de Jesus. Irmão, se um elefante come 100 quilos de capim por dia, que tanto que ele come? 100 quilos. E agora, continuando o raciocínio, quanto que ele come? 100 quilos, né? Está entendendo? Tá, beleza. Você imagina um casal de elefante. Que tanto que ele come? E que tanto que ele come? Amém. Mas eles não estão sozinhos, tem um casal de hipopótamo. O hipopótamo come 60 quilos por dia. Que tanto que ele come? Esse povo está só comendo, não faz mais nada, né? Só comer. Aí tem a girafa, que come do segundo andar. É ou não é? 40 quilos. Vai anotando. E eu queria saber onde é que foi que Noé colocou esse tanto de capim. Porque ele ficou um ano... Ele ficou um ano dentro dessa arca. Eu quero fazer essa pergunta no céu. Aonde que ele arrumou tanto capim para esse povo? Não podia abrir a janela que entrava água. E o que ele fez com esse tanto de capim? Não, você imagina o perfume que estava dentro desse negócio. Não tinha azarro, não tinha boticário, não tinha nada. Não tinha sabonete, não tinha nada. O negócio, nem sabão de bola. Como é que fica um negócio desse? Nem rinodê, nada. A vontade que tem é de sair dessa arca, é ou não é? Sai não, tem juízo lá fora. Fica aqui dentro. Eu não suporto o irmão. Pois é, irmão, mas é melhor você ficar com esse irmão que você não suporta do que você ir de Jerusalém para Jericó e cair na mão de salteador. E tem muita gente que cai na mão de salteador justamente porque não dá conta de ficar dentro da arca. Pastor, aqui dentro ninguém aguenta. Pois é, irmão, mas aqui dentro você está seguro. Aqui dentro você tem palavra de vida eterna, diga-se de passagem. Aqui dentro você tem um que está mais problemático do que você, se envolve com o problema dele, ajuda ele. Teve uma época, num tempo que eu ainda não era cristão evangélico, nós visitávamos um lar de idosos em Brasília. Eu era adolescente, de 15 em 15 dias. Eu ia num lar de idosos. No outro final de semana, eu ia num lar de crianças. E lá no lar de idosos, a gente cuidava dos velhinhos, só no domingo pela manhã. E nós conversávamos com eles, porque eles gostam de conversar, eles não têm com quem conversar. E eu perguntava às vezes assim, falava: vozinha, quem te colocou aqui? Foi meu filho. Mas você não via eles falar mal dos filhos hora nenhuma. Eu nunca achei um idoso que está num abrigo de velhos, de idosos, falar mal do seu filho. Eles sempre guardavam as boas recordações. Muitas senhoras acabavam com o tempo produzindo barba. E aí um dia uma senhora, chamava Vó Cecília, nunca esqueço disso. E eu fui pegando amizade com ela. Quando eu chegava lá, ela falava: o anjo de Deus chegou. Oh, meu anjo, até que fim você veio? Estava te esperando. E aí a gente foi fazendo amizade, conversava. E um dia ela falou assim: eu queria pedir uma coisa para você, meu anjo. Eu falei: pois não, vó, pode pedir. Eu queria que você fizesse a minha barba. Nossa, horrível.
Dói no coração da gente. E aí eu falei, vó, no outro final de semana eu vou trazer o aparelho de barbear e vou fazer. E aí eu comecei a carregar alguns apetrechos para poder cuidar desses idosos. E ali eu comecei a cuidar deles. Aí as meninas davam banho. As meninas que iam conosco davam banho nas senhoras. E a gente de vez em quando cortava o cabelo, levava um barbeiro, fazia a barba deles, conversava muito com eles, 1 hora mais ou menos. Foi uma época muito boa na minha vida. Eu não vejo evangélico envolver com uma situação dessa. Eu não vejo. Uma igreja que quer morar no céu, mas que não quer muito esforço. A verdade é essa. Me entristeço, porque muitos estão caídos aí de Jericó para Jerusalém, e lá permanecem caídos, e nós às vezes agimos como os judeus, como os sacerdotes e como os levitas. Quantos irmãos deixaram de frequentar essa igreja e não estão em lugar nenhum, fazendo o que não deve com quem não pode? Quantos? O pastor é que tem que se preocupar. Pois é, enquanto a gente pensar dessa forma, as vidas vão ficar sem ser alcançadas. O papel da igreja, irmãos, lembre-se, o homem foi colocado na hospedaria, mas não era o único doente que chegaria naquela hospedaria, outros viriam. Alguém tem que estar ali para cuidar, e você é o cuidador, você é que tem que amar o próximo. Eu preciso amar você, preciso amar o próximo, você precisa me amar, nós precisamos amar o próximo. E amor sem cuidado não existe, amor sem investimento de tempo não existe. Pai, você ama seu filho? Sim. Você investe tempo com ele? Não. Então me desculpa, você não ama, porque amor envolve sentar, conversar, educar, formar, corrigir. Amor é isso. Certa feita, uma ovelha, num debate comigo, estava eu, o pastor Rodrigo, segunda-feira, 9h da noite. Todo mundo sabe que segunda-feira é o dia do descanso do pastor, pelo menos deveria ser. Eu atendi essa moça numa segunda-feira, comecei a conversar com ela, 8h30, quando foi mais ou menos 9h30, ela soltou uma sentença. E ela disse, você não ama as suas ovelhas. Aí, meu irmão, você não sabe para que lado que você corre. E eu falei, olha, eu vou ter que matar de cacete aqui agora, não vai ter jeito não. Eu falei, minha filha, esse amor que você quer, eu não posso te dar. Eu sou casado. A tua carência, você descarrega nessa área, infelizmente, eu não vou poder te suprir. Agora, se você quer falar de amor num outro nível, hoje é segunda-feira, eu deveria estar descansando, estou aqui com você. Aí eu comecei, infelizmente, puxar a ficha, né? Você lembra aquele dia que cortaram a sua água? Lembro, pois é, foi a igreja que pagou. Você lembra aquela cesta básica, assim, assim, assim? Pois é, foi a igreja que deu. Você lembra? Aí a pessoa vai entrando dentro da cadeira, né? Irmãos, muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque amor, aí depende do que você está falando. Amar é isso aqui, ó, é usar de franqueza com você. Amar é eu dizer para você, olha, você está errado, isso é amor. Porque se eu quisesse só a sua lã, eu dava um tapinha nas costas e mudava de assunto. Nós aqui não queremos só a lã da ovelha, não. Nós queremos aqui ver a ovelha curada, sabe? Nós queremos ver aqui a ovelha sarada, livre dos perigos aí fora. Então, queridos, amar é isso, é cuidar. Amar é falar a verdade, doa quem doer. Amar é dizer para você, não corre não, fica quieto aí, fica firme. Amar é dizer aquilo que você não quer ouvir. Você já imaginou se um hospedeiro de uma hospedaria, um pastor,
fosse fazer a vontade de todo mundo que chega na hospedaria, virava uma torre de Babel. Tudo tem que ter limite, tudo tem que ter doutrina, tudo tem que ter postura. Esse é o papel da igreja, irmãos. Então, saiba de uma coisa, eu tenho sido o hospedeiro, eu tenho sido o cuidador. E você, já saiu da condição de ferido? Você já está em condições de me ajudar a cuidar de outras pessoas? Porque se você não está, Jesus está voltando. E como é que Ele vai te encontrar? E a Bíblia diz que Ele vai voltar como ladrão na noite. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai nos pegar de surpresa. E a intenção dele é justamente essa. Porque se nós soubéssemos o dia exato que Jesus vai voltar, todo mundo 24 horas antes santificava a vida. No entanto, ele quer justamente pegar de surpresa. E eu quero que essa igreja vá para o céu. E eu quero, irmãos, que quando lá chegar, se eu não sei se eu vou chegar primeiro, se você vai chegar. Se você chegar primeiro, você me aguarda, que eu estou chegando. Se eu chegar primeiro, pode ficar tranquilo que eu vou te receber na porta. Né? Agora preste atenção. Nós temos que estar pronto para subir. Nós não sabemos a hora que Ele vai voltar. Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Como é que está a tua vida lá na intimidade quando o pastor não vê? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Será que eu tenho que colocar um Sherlock Holmes na sua vida? Ou será que a tua vida tem sido confessada dia após dia diante do Senhor? Dentro da hospedaria tem que ter essa transparência. Porque o tempo está chegando, a porta está se fechando. A porta da graça vai fechar. E Jesus fala que quem ficar de fora, lá fora vai ter choro e ranger de dente. Hoje nós estamos vendo um povo de Israel sem lugar sem igreja, sem intimidade com Deus. Deus não tem respondido às orações do povo de Israel. Nós estamos vendo um pouquinho do que vai ser no mundo espiritual para quem partir sem Cristo. Aqui pelo menos tem um muro de lamentação. Lá a Bíblia diz que vai ter uma fornalha de lamentação. Choro e ranger de dente. Qual que é o segredo, pastor? Ame a Deus. Amar a Deus é vir à igreja. Ame a Deus. Amar a Deus é colocar a tua vida em ordem para com Ele. Ame a Deus. Amar a Deus, irmão, é ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amar a Deus é respeitar o teu líder. Amar a Deus é estar andando em novidade de vida todo dia. É vida nova. E ame o teu próximo. Pessoas estão morrendo, você não abre a boca. A verdade é essa. Nós estamos se lixando para quem não tem Jesus. Mas como é que eu vou fazer, pastor, para falar de Jesus? Viva Jesus. Se for preciso, abre a boca. Só com o seu testemunho você já ganha para Jesus. Ninguém engana ninguém. Ninguém engana ninguém. Todo mundo te conhece em Rio Verde. Todo mundo nos conhece. Esses dias falaram de uma pessoa aí, de uma pessoa que se diz cristã, quando citou o nome dessa pessoa, alguém gritou de lá, é isso. Falei, vixe, Gazeta Dona Xepa conhece mesmo. Então nós precisamos amar a Deus, andar na igreja e aguardar a volta do Senhor Jesus. Tá bom?